Vamos lá, gente. Todos já na ativa, já retornando. 11ª questão. A Lei 349 de 2003 dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta do município de Lagoa da Canoa e suas alterações posteriores. Em seu artigo 2º estabelece qual é a definição de servidor público. Qual é a definição do servidor público? O artigo 2º justamente fala que o servidor público é aquela pessoa legalmente investida em cargo público, seja efetivo, seja comissionado, é servidor público. Qual a diferença? O efetivo passa pelo processo de concurso, de avaliação, através do concurso, de provas ou provas e título, e após 3 anos ele tem o estatuto da estabilidade. Ele tem garantia que nunca vai ser demitido, não. Ele fazendo seu papel, seu trabalho, executando suas atribuições, ele não vai perder o seu emprego, Dificilmente acontecerá isso. Agora, garantia 100% ele não tem. Se ele cometer uma falta grave, se ele fazer algo fora da lei, ele pode perder o, o trabalho, o concurso. Já o comissionado, qual a diferença? Comissionado, ele é livre exoneração, livre nomeação do chefe do executivo. O chefe do executivo nomeia quem ele quer, para o cargo que ele quer, e demite, exonera também da mesma forma, Aí aqui, pessoa investida, legalmente investida em cargo público, nós estamos falando da nossa alternativa aí, letra E, que vocês já marcaram aí, Muito bem, muito bem. Aí aqui na Lei 349, que é o nosso regime jurídico, quais são os requisitos para investidura em cargo público? Está lá no artigo 6º da nossa lei. Os requisitos para você assumir um cargo público, Ser investido é você tomar como seu um cargo público, 1. Nacionalidade brasileira. 2. Direitos políticos, gozo dos direitos políticos. 3. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. Nível de escolaridade exigida. 5. Idade mínima de 18 anos. 6. Aptidão física e mental. Eu já observei aqui que já colocaram aqui a resposta, já. Luciene, Marlene, muito bem. Estamos falando de... Nando, falando Oi. coisa que não tem nada a ver com a aula, não. Mas cadê aquele outro rapaz que gosta de responder as questões? O Marcelo não tá não na aula, é? É mesmo, hoje o Marcelo não está presente na aula. Ah, tá sim, tá. Só que o Marcelo hoje está mais caladinho. Tá mais caladinho, mais quietinho. Tá vendo, Marcelo? Estão sentindo a sua falta. Estão sentindo a sua falta. Ah, tá dando atenção à nossa aula e dando atenção às visitas, Aí tá dividindo a atenção. Por isso, Luciano, tá dividindo as atenções. Que as visitas não percebam que você que você não está 100% sair agora, Tá bom, tá bom, tá bom. Muito bem, muito bem. A 13ª fala: de acordo com os dispositivos da Lei Municipal 349, redistribuição é o deslocamento do servidor com respectivo cargo ou função para o quadro de outro órgão ou entidade do mesmo poder. Correto até aí. Sempre no interesse da administração, o erro está aqui. Por que está errado? Porque a distribuição pode ser de ofício, a critério da administração, ou a pedido, a necessidade do servidor. Uma suposição
É, eu estou servidor do município, mas eu quero morar no interior, quero morar no município, num povoado. Aí peço transferência para trabalhar na escola do povoado que eu escolhi, se eu for funcionário da educação. Vamos melhorar. Eu sou funcionário da saúde e vou morar na região de Mata Limpa e peço transferência do PSF aqui do centro para o PSF de Mata Limpa. Eu pedi a minha redistribuição, a minha recolocação em um outro local de trabalho, né? Não necessariamente só de interesse da administração, pode ser também de interesse do servidor, né? Reintegração, quando a gente vê essa palavrinha reintegração, a gente lembra aquele que foi demitido e por questão administrativa ou judicial, por decisão, né? Administrativa ou judicial, retornou. Ele foi reintegrado, né? Aí, o que que ele está dizendo aqui? É a forma de provimento em cargo mais compatível pelo servidor que tenha sofrido limitação. Não. A forma de provimento em cargo mais compatível do servidor que tenha sofrido limitação, ele está falando de readaptação, não reintegração. Reversão é o reingresso do servidor da administração pública em decorrência de decisão administrativa definitiva e sentença judicial transitada em julgado. Aí não. Em decorrência de demissão, nós estamos falando da reintegração, não da reversão. O servidor que não estiver no exercício do cargo concorrerá à promoção. Se ele não está em exercício, se ele não está em pleno exercício, em efetivo exercício, ele não concorre com promoção, né? Então, aqui o erro está nesse nãozinho aqui, né? E aqui ele está falando de readaptação, não de reintegração, e aqui está falando de reintegração e não de reversão. Reversão a gente lembra de quê? De aposentado por invalidez que volta a ter condições de trabalho e, pela avaliação da junta médica, ele é obrigado a retornar a trabalhar. E recondução, que é a nossa resposta, né, que vocês já marcaram aí, brilhantemente, é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, seja por inabilitação em estágio probatório, relativa a outro emprego público, ou reintegração do anterior ocupante. Ou você não foi aprovado no estágio probatório, ou você estava ocupando um cargo de alguém que tinha sido demitido, e que esse alguém reverte a demissão através da justiça ou na esfera administrativa mesmo, ele é reintegrado, ele retorna e você volta para o cargo anterior, você é reconduzido ao cargo anterior. Muito bem, muito bem. Eu acho que essa questão de redistribuição, reintegração, reversão, recondução, disponibilidade, eu acho que vocês não erram uma questão dessa. Pelo menos o pessoal que está acompanhando as aulas desde o princípio, né? Porque é bem batido e bem, tem muitas questões. Você procura questões de regime jurídico único dos servidores municipais. Você tem muitas questões sobre isso, falando sobre essas formas de provimento, né? Olha, Lembrando que, o meu lembrando que a problema forma. é gabarito. Quando Pode eu vou falar, passar. O pode meu falar. problema é tipo assim, que às vezes eu acabo errando o gabarito. Assim, quando eu vou marcar. Não, respire antes de começar a preencher o gabarito, você vai respirar, contar até 10 e dizer: hoje eu não vou errar o gabarito. E vai acertar todas as questões que você marcar correto, você vai marcar direitinho e vai sair para o abraço. Aí essa questão das formas de provimento, como eu estava falando, né, a prova originária é a nomeação e todas as demais são derivadas, né? Em conformidade com a Lei 349 de 2003, Regime Jurídico 1, o município
Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Cargo público é o criado por lei, em número certo, com denominação própria, remuneração pelos tracinho, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a tracinho. Qual é a nossa resposta? Letra E, muito bem, muito bem. Nós estamos falando, cargo público é pago pelos cofres municipais. Está falando do município, né? É o cofre do município que paga o salário dos cargos públicos, né? E se é servidor público, ele não é servidor privado nem empresarial, né? É público, servidor público. Aí o erro aqui na primeira está no cofres pessoais, não é cofre pessoais. O erro na segunda está nos dois, né? Está nos dois. O erro da terceira nos dois. Da terceira e da quarta, né? Também está nos dois, né? Estando certa, a nossa letra é nossa resposta, né? Adicional por serviço extraordinário, né? Serviço extraordinário é quando há algo excepcional, algo que não tinha previsão e que realmente, infelizmente, aconteceu, né? E teve que ser contratado um serviço, teve que ser colocado os servidores para um serviço extraordinário para resolver um problema emergencial, uma coisa excepcional. Eu citei o exemplo do excesso de chuva que estragou as estradas e de repente teve que contratar mais máquinas, teve que contratar caminhões para buscar aterro e sarro, né, para tentar solucionar os problemas das estradas, que foi aquele período de chuva de 2021 muito grande, né? Isso foi uma coisa excepcional, foi uma coisa sem um cálculo de que um planejamento que iria acontecer aquilo, né? A gente não tinha tido tanta chuva naquele ano como foi. E aí foi necessário ter serviços extraordinários, né? E aí esse serviço extraordinário, esse adicional, ele é remunerado com um acréscimo de 50% a mais, né, em relação à hora normal do trabalho, né? Se a hora normal do trabalho é 50 e como foi um serviço extraordinário, vai ser 75, né? Vai aumentar 50%, né? Só para título de, de, de numerar, a gente imaginar o número, né? Aí o artigo 74 diz: somente será permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite de 2 horas por jornada. Ainda tem esses limites, tem essas regras, né? Adicional noturno, né? Como eu falei antes, é o serviço prestado no horário compreendido entre 10 da noite, 22 horas, e 5 da manhã, né? Fora desse horário, até 10 da noite, não é considerado, não recebe adicional noturno, só recebe os colaboradores, os servidores que trabalham e atuam nesse horário, de 10 até 5 da manhã, de 10 horas do dia e amanhece o dia seguinte, né, 5 horas da manhã. Terá o valor acrescido de 25%, né, de cada hora computada, sendo que a hora não vai ser computada de 60 minutos, vai ser de 50 minutos, 52 minutos e 30 segundos, considerado uma hora. Aí, o tempo, 52 minutos e 30 segundos é o primeiro tempo, mais 52 minutos e 30 segundos é o segundo tempo, mais 52 minutos até chegar às 5 horas, e pode até, a banca pode até misturar e uma matemática básica, é, pedir para que se calcule, dá esse enunciado do regime jurídico e pede para se calcular quantos tempos tem em um dia, em uma noite, entre 22 horas e 5 da manhã.
eu fui muito mal agora, né? Você fazer o cálculo de 22 até 5, dividir e ver quantos 52 e 30 segundos cabe né, nesse tempo, é muita maldade, né? Tomara que esse pensamento não chegue nos elaboradores da prova. E é matemática básica, mas dá um trabalho para fazer enorme. Eita, vamos lá. Mas aí a gente já sabe, adicional noturno entre 22 e 5 da manhã, né? 25% cada hora trabalhada nesse período, né? Aumenta. Adicional por tempo de serviço, o famoso quinquênio, a cada 5 anos se aumenta 5%. 5% a cada 5 anos da remuneração. Professor, por que só pode ser acumular até 7 quinquênios? Porque 7 é o número máximo de tempo de contribuição que você vai ter, né? 35 anos de contribuição. Agora junta com a idade, né? E forma a possibilidade de você se aposentar, né? Mas aí é por isso que só até 7, né? O professor, por exemplo, que trabalha, a mulher trabalha 25 anos e atingiu a idade, aposentadoria especial, ela só vai ter 5 quinquênios, né? O homem, professor homem, vai trabalhar 30 anos, ele vai ter 6 quinquênios, né? Você ter o limite para todos os servidores é até 7. Até 7. Ah, 7, mas eu comecei muito novo, comecei com 20 anos e completo 35 anos, só vou ter 55. Não vou ainda aposentar, não vou aposentar ainda por conta da idade, com o tempo, né? Tirando a situação do professor, estou falando um servidor que não tem aposentadoria especial. Eu vou trabalhar ainda até 45 anos. Eu trabalho 45 anos. Eu vou contribuir mais 10 anos para poder me aposentar. É, eu vou ter direito ao oitavo, ao nono quinquênio. Nós só fazemos aquilo que a lei determina, a administração pública. Então, se a lei diz que o limite é 7, acabou. Não tem. Você vai trabalhar para poder se aposentar, mas você não tem direito a mais quinquênio, além dos 7. Ficou claro, gente? Dúvidas, perguntas? Adicional de férias? Adicional de férias, uma regra. Você não solicita, você recebe. Não tem essa de você fazer um requerimento pedindo as suas férias. Não, você recebe. Você pode pedir, mais à frente vai estar explicando, você pode pedir um requerimento, você pode pedir que o município compre as suas férias. Transforme o período que você iria ficar sem trabalhar em uma remuneração extra para você continuar trabalhando. Pode fazer isso? Pode. Da mesma forma que a iniciativa privada há essa possibilidade, o serviço público também. Qual é a exigência? Que você faça esse requerimento 60 dias antes de você for entrar de férias. Se você vai entrar de férias em maio, você tem que pedir no mínimo 60 dias antes de maio. Professor, o professor pode pedir para vender as férias? Professor, não. Professor, não. Por quê? Porque o professor só para as férias do professor, ele não escolhe. Ele não escolhe, né? Se ele não escolhe, quando é que o professor para? Final de dezembro e janeiro. E às vezes no final de janeiro, né, Clesualdo, volta a trabalhar nos planejamentos, nas formações, né? Aquela coisa que as pessoas acham que o professor só está se divertindo ali, né? Mas está suando ali, ralando.
para recomeçar o ano, né? A Jaciara lembrou, né? Lembrou dos planejamentos das formações que são exaustivas, né? Cansativas ao extremo, né? Mas aí o professor pode pedir para vender as férias? Não. Os outros servidores, sim. Os outros servidores, sim. E chega no final do ano pedindo socorro. Verdade, verdade. Fica uma realidade atrás da outra agora, a Janciara colocou. Então, gente, a gente, independente da gente solicitar, né, todo servidor completou um ano, ele vai receber o adicional de férias de 1/3 da remuneração, né? Parágrafo único. No caso do servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento ou ocupar cargo em comissão, a vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. O que é que significa esse parágrafo único? O cargo comissionado, ele tem uma gratificação que vai somar no seu vencimento, né, na sua remuneração. O cálculo de 1/3 não vai ser em cima do seu vencimento sem essa gratificação. Vai contar essa gratificação. O cálculo do adicional de férias vai contar com a gratificação para aqueles que exercem cargos comissionados, cargo de chefia, cargo de direção. Recebem gratificações de chefia, de comissão ou de direção, esse vai somar-se e vai dividir por 3 para chegar ao o valor do seu adicional de férias. Artigo 30. O servidor fará jus a 30 dias consecutivos de férias que podem ser acumulados até no máximo 2 períodos, ou seja, acumulado férias só em 2 anos. Se você entrar no terceiro ano e tem 2 anos acumulados e não gozar dessas férias, você vai perder vai perder um, vai perder um ano. Esses 30 dias que você deveria ter tirado férias, você vai perder um. Você nunca vai ficar, eu 3 anos, então eu vou ter 90 dias. Você só vai ter 60. Você só vai ter 60 dias. Ah, aqui 2 períodos, né? No caso de necessidade do serviço, conforme se dispuser em regulamento, ressalvados as hipóteses em que haja legislação específica. Parágrafo 1º. Para o primeiro aquisitivo de férias, para receber a primeira grana das férias, serão exigidos, olhe, observem isso, serão exigidos 12 meses de exercício para receber a primeira gratificação de férias. Sem os 12 meses, não recebe a gratificação de férias. As férias reduzidas a 20 dias, olha quando é que você tem direito a 30 dias, mas suas férias serão reduzidas a 20 dias. Quando? Quando o funcionário contar, quando esse funcionário contar no período de 12 meses, mais de 9 faltas não justificadas. Mais de 9 faltas não justificadas, você vai perder 10 dias de férias. Você perde 10 dias de férias. Professor, eu faltei 15 vezes no ano e não justifiquei. Eu vou perder os 15 dias de férias? Não, você só perde 10. Observem, aqui a gente faz o que a lei determina. As férias reduzidas a 20 dias. Então, se é 30, você perdeu 10. Quando o funcionário contar no período aquisitivo, 12 meses, com mais de 9 faltas não justificadas, né? Mais de 9 faltas, pode ser 10, pode ser 11, pode ser 12, pode ser 13, né? Vai perder 10 dias. Vai perder 10 dias. Se for 30 dias, se for 30 dias de falta, você pode sofrer um processo administrativo e pode ser demitido.
É verdade, Cláudio. Essa questão de falta, ela, se for dias consecutivos, você pode sofrer, né, um processo administrativo, e se for durante o ano, você for chegar a faltar 30 dias, pode sofrer um processo administrativo, e se você não justificar, você pode perder o emprego. Aí, olha, da mesma forma como na iniciativa privada, as férias podem ser parceladas em até 3 etapas. Em até 3 etapas. Em até 3 etapas. Desde que assim requeridas antes do início do respectivo período. Né? Ou seja, você vai tirar férias em maio, antes de iniciar as férias, você pode entrar em acordo e requisitar do seu chefe imediato que seja dividida as suas férias. Você vai tirar 10 dias naquele mês, você vai trabalhar mais um mês, e depois você vai tirar mais 10 dias, e depois você vai tirar mais 10 dias. Pode ser feito isso tranquilamente. Pode fazer, dividir em duas? Pode. Olha aqui, até, até 3 vezes. Mas pode ser em duas, né? Não pode ser em quatro, não pode ser em cinco. O máximo é três. É o normal, 30 dias, mas esses 30 dias você pode dividir em duas de 15. Pode ser uma de 10 e outra de 20, pode também, né? Pode ser é, duas de 15, pode. Pode ser 3 de 10, pode. Pode ser uma de 5, outra de 15 e outra de 10, pode também. Aí vai ser um acordo com o seu chefe imediato, né? Para conceder essa divisão. Mas é possível fazer isso? É. Qual a exigência? Solicitar antes de iniciar. Vou tirar férias em maio. Aí em maio eu começo as férias, aí aparece uma viagem para me fazer em junho. Aí eu vou, já gozando das férias, volto, diz: "Olha, eu quero voltar a trabalhar porque eu quero tirar outro pedaço das férias lá em junho." Pode isso, Arnaldo? Aí não pode. Não pode, não vai conseguir. Tem que ser algo visto e planejado antes. 15ª questão. A Lei 349 dispõe sobre o regime jurídico único de servidores públicos municipais da administração direta e indireta do município de Lagoa da Canoa e suas alterações. No artigo 78, estabelece requisitos básicos para o servidor ter direito a férias, que para efeito deste regimento, para o primeiro período aquisitivo de férias, 10 meses? Não. As férias reduzidas a 10 dias? Não, é 20 dias. Não é 10 meses, são 12. As férias não poderão ser parceladas? Não, ela pode sim ser parcelada. As férias poderão ser parceladas em até duas? Não, são 3, né? Para o primeiro período aquisitivo de férias, o mínimo o mínimo não. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de pleno exercício, né? Aí vem aqui da questão que eu estava falando do pagamento, né? De vender as férias, aqui no artigo 79, ó. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes do início respectivo do período, observando o disposto no parágrafo primeiro deste artigo. Aí aqui vem aqui essa partezinha de que pode ser vendida as férias, ó, aqui no parágrafo primeiro, ó. É facultado ao servidor converter o texto de férias das férias em abono pecuniário. Abono pecuniário é money, bufunfa, din-din, desde que requeira
com pelo menos 60 dias de antecedência. Vai requerer a quem? Ao seu chefe imediato. Seu chefe imediato, ele vai, se ele tiver a necessidade do seu trabalho, primeira situação, ele necessita do seu trabalho durante aquele período. Segunda situação, ele vai para a Secretaria de Administração saber se tem orçamento na administração que permita ser feito a compra. E aí, em vez de você tirar os 30 dias, você vai tirar 10 e 20 e compra, vai tirar 15 e 15 o município compra, né? Aí, em vez de receber um terço, se for 10 dias, você vai receber dois terços e vai vender, vai trabalhar durante 10 dias, vai vender 10 dias ao município. Da mesma forma que acontece na iniciativa privada. Na iniciativa privada, quem já trabalhou na iniciativa privada, sabe que isso é comum. A demanda de trabalho está grande, a empresa precisa do seu trabalho, ela negocia com você e você recebe as férias, recebe, às vezes, até as férias completas, né? Os 30 dias, continua trabalhando, só que você recebeu um outro salário naquele mês, né? É possível no município? É. Qual é a diferença? Na iniciativa privada, é a necessidade da empresa. No público, é a necessidade do serviço público e se tem orçamento, né? Se tem orçamento para isso, feito tranquilamente. Agora, guardem bem, tem que ser pedido, solicitado 60 dias de antecedência, no mínimo, aqui, pelo menos, pelo menos 60 dias. Pelo menos 60 dias. A gente tem que ter cuidado com esses prazos. É possível vender as férias? É. Qual é a exigência? O servidor vai requerer e tem que requerer 60 dias, no mínimo, antes de iniciar as férias. No cálculo do abono pecuniário, será considerado o valor do adicional de férias. Será considerado. O que significa isso? Que quando você vai vender, vai entrar o seu salário, o adicional de férias, e aí o novo cálculo da venda vai ser do montante. Vai ser do montante. Vamos colocar só a título de exemplo e com número de salário que dá para a gente fazer esse cálculo fácil. O salário, vamos dizer que o salário seja R$ 900 da pessoa. R$ 900. O terço de férias vale R$ 300, não é isso? Aí o servidor negociou e vendeu. Vendeu mais um terço. Ou seja, ele vendeu 10 dias das férias dele. Aí ele vai receber outros R$ 300? Não. Como é que vai ser calculado? O que é que o parágrafo segundo diz? Os 300 vai ser acrescido dos 900. E agora o cálculo vai ser em cima do salário mais o abono, de um terço, né? Que dá 1.200. Aí, 1.200 dividido por 3, o que ele vendeu vai ganhar mais 400. É isso que representa o parágrafo segundo. No cálculo do novo abono, do abono pecuniário, daquilo que foi vendido, das férias que foi vendida, será considerado o valor do adicional de férias. Vai ser considerado o salário mais as férias. Somou um ao outro e aí faz o cálculo do novo, das férias que foi vendida. Ficou claro, gente, essa parte? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Aí o parágrafo terceiro diz:
O servidor exonerado, eu já falei isso hoje já, do cargo efetivo ou em comissão, perceberá a indenização relativa ao período das férias, a que tiver direito, e ao incompleto na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 dias. Caso ele não tenha completado um ano, né? Caso não tenha completado um ano, aí ele tem esse direito proporcional, né? 1/12. Mas se ele completou um ano, se ele já tem aquelas férias garantido, ele recebe o terço normalmente, mesmo que seja exonerado. E quarto diz, a indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. Ou seja, se ele foi exonerado no mês de abril, ele é servidor da educação. No mês de maio, ocorre a data base, né? É o aumento da educação. Ele foi exonerado em abril, mas em maio aumentou o salário. A indenização que ele vai ter direito a essas férias, esse texto de férias que ele vai ser baseado no salário de maio ou no salário de abril? Vai ser baseado no salário de abril. Ele não vai ser considerado o salário de maio, já que o ato de exoneração foi em abril. É só para a gente ter uma ideia de que o ato de exoneração, a remuneração, o texto de férias vai ser calculado no salário daquele mês. O servidor que opera diretamente, permanentemente e com raio-x, já falei sobre isso hoje, ou com substância radioativa, gozará 20 dias consecutivos de férias por semestre. Se é por semestre, ele tem 2 períodos de férias. Ele vai ter 40 dias, só que 2 períodos, né? Proibida em qualquer hipótese. Quem trabalha com raio-x não pode acumular. Todo ano ele tem que tirar férias 2 vezes por ano. 20 dias, 2 vezes por ano. Aí vem o parágrafo único que eu também já falei. O servidor referido neste arquivo não fará jus ao abono pecuniário que tratar o artigo anterior. Ou seja, não pode vender. Não pode vender. Quem trabalha com raio-x não pode vender. Aí as férias somente podem ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por motivo superior de interesse público. Período de eleição, estou de férias em outubro, sou chamado para trabalhar como mesário, presidente, eu vou lá alegar que estou de férias? Não. Serviço obrigatório, né? Serviço eleitoral obrigatório. Se foi convocado, tem que ir. Se não for, se não comparecer, vai levar uma multa de um salário mínimo. Se você for convocado e você não for sem justificativa, só faltar, a multa vai chegar para você. Aí vem aqui o parágrafo único também. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observados os artigos 79, né? Quando há uma interrupção por comoção, convocação, calamidade, você voltou a trabalhar porque aconteceu uma calamidade pública. Aí você sanou aquele problema, aquela exceção, aquela calamidade, voltou à normalidade, aí você goza o restante das férias, tranquilo. Você foi convocado por júri. Aquele dia, aqueles dias que você passou no júri, quando você terminar, aí é acrescido nas suas férias. Você foi convocado para eleição, aí você vai ter direito, né? Você trabalha o domingo todo, tem direito a 2 dias, né? De ausência no trabalho, né? Aí você vai ser acrescido também nas suas férias. Questãozinha aí para vocês me darem a resposta aí, falando sobre o artigo 79, sobre a questão do abono pecuniário. Leiam aí com calma e me deem a resposta.
Vamos aí, já temos aí três respostas, não, já podemos já responder, né? A Lei 349 dispõe sobre o regime jurídico, a questão do artigo 79, que é a questão dos requisitos para pagamento das férias, né? Aí aqui fala, na letra A, vamos identificar o que está errado. Não é facultado ao servidor converter um terço de férias em abono pecuniário. É facultado, sim. Desde que o servidor requeira, né? Ele pode, sim, converter esse terço de férias, né? Lembrando que esse requerimento, ele é feito com, no mínimo, 60 dias. No mínimo 60 dias, né? Servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão não perceberá. Perceberá, sim. Ele receberá, sim, se ele tiver direito às férias, ele vai receber, sim, o terço de férias. No cálculo do abono pecuniário, será considerado o valor do vencimento do servidor. Não, não é o valor do vencimento. Aí ele está dizendo que vai ser somado o valor do vencimento, vai ser só o valor do vencimento? Não. É considerado o terço de férias junto com o salário, né? Com o vencimento, para chegar ao novo valor das férias que for vendida, né? Então, não é essa parte aqui, não é o vencimento do servidor, é o terço de férias somado com o vencimento do salário, né? Para chegar ao novo cálculo das férias que está sendo vendida. A indenização será calculada com base na remuneração do mês de pagamento. Não, não é com base na remuneração do mês de pagamento, né? É com a base no mês de exoneração, né? No caso aqui, essa é quando ele é exonerado, né? Aí vai ser calculada com base no mês que ele foi exonerado, né? O salário daquele mês que ele foi exonerado é que vai ser calculado, não com o mês do pagamento, né? Que as férias podem ser pagas no outro mês, mas ele vai receber com base no salário que ele recebia quando ele foi exonerado, não é isso que a gente viu? E é facultado, né? O servidor pode fazer isso, converter um terço das férias em abono pecuniário, pode, desde que com pelo menos 60 dias seja requerido. Ele requeira com pelo menos 60 dias de antecedência. A questão das licenças. Quais licenças nós podemos ter no serviço público? Não, são 8 licenças que a gente pode ter. E a gente tem que guardar a ideia de todas elas. E, principalmente, saber qual é remunerada e qual não é. Qual é remunerada e qual não é, né? É as observações que a gente tem que fazer. Entender qual é. Em outros órgãos se pede um ano antes. No, no, no caso do regime jurídico nosso, ele está definindo que é 60 dias antes. 60 dias antes. As licenças, né? Licença, primeira, para tratamento da própria saúde. É remunerada? Remunerada. Sim, remunerada. Ah, professor, o meu problema de saúde é muito grave e eu não vou passar muito tempo para poder voltar a trabalhar. Aí você sai da licença e vai para o benefício. Você vai ficar aposentada por benefício, né? Revisando de 6 em 6 meses os exames na junta médica, né? Voltou a ter condições de trabalhar, retorna ao serviço, né? Mas não tem prazo, não tem limite para a própria saúde para você deixar de receber. Passou 15 dias,
você tem direito, passou um mês, você tem direito, passou 2 meses, você tem direito, passou 3 meses, você tem direito. Ah, você vai passar mais de um ano se tratando. Aí a junta médica vai fazer e vai colocar você em benefício, que a gente chama, né? Não chama aposentadoria por invalidez, né? Você está em benefício, podendo retornar se você evoluir no seu tratamento, né? Ficou claro essa questão da saúde, da própria saúde do servidor, do próprio servidor. Você tem esse direito de se afastar para se cuidar, né? E aí não tem prazo e é remunerado. O que que acontece se for um tratamento longo, você vai ser colocado em benefício. A junta médica vai fazer você ficar ali aposentada temporariamente, né, recuperando a saúde e você volta a trabalhar. Saúde na família, aí muda. Saúde na família é remunerada durante os primeiros 180 dias. Passou dos 180 dias, aí se você não voltar a trabalhar, é sem remuneração. Você pode continuar de licença tratando da pessoa, da sua família? Pode, mas não recebe. Acima de 180 dias, continua, pode continuar de licença, mas sem remuneração. Ficou claro? Quando é pessoa da família, né? E ainda tem o outro lado que você na junta, quando é pessoa da família na junta, você tem que comprovar que a sua participação no tratamento, na condução do cuidar daquela pessoa, é essencial. Que você não tenha outra pessoa para ajudar também. E se você tiver outra pessoa para ajudar, aí pode dividir, né, a responsabilidade e você trabalhar no horário e a pessoa cuidar da pessoa enquanto você está trabalhando, entendeu? Mas aí, se você é essencial e você só tem você para cuidar, você durante 180 dias, tranquilo, salário, remuneração. Passou de 180 dias, pode continuar na licença para tratar da pessoa? Pode, sem remuneração. Aí não recebe. Ficou claro essa parte? Mais à frente vem explicando e vocês vai estar por escrito essas coisas. Só estou já antecipando já, para a gente identificar quando é com remuneração e quando não é, né? Afastamento do cônjuge. Afastamento do cônjuge. Se sua esposa, seu marido é servidor em uma outra esfera e é transferido, é redistribuído, né? Chama redistribuído, né? Eu citei o exemplo lá atrás, quando a gente falou sobre isso na primeira vez, eu citei o exemplo do Eudinho, que trabalha no Correio, né? E a Ângela, sua esposa, é servidora pública aqui do município, né? É, o que que acontece? O Eudinho é o chefe da agência do Correio daqui do município. Vamos colocar que o Eudinho fosse transferido para a cidade vamos uma cidade bem longe, Mata Grande, Mata Grande. E aí o que que acontece? O que que essa licença quer preservar? A família, né? A não separação da família. Aí o Eudinho vai ter que se mudar para Mata Grande para assumir o cargo lá na agência do Correio de Mata Grande. Ângela pede licença, Ângela acompanha o marido, o cônjuge. É com remuneração? Sem, Sem comparação. sem remuneração, sem salário. Agora o Eudinho chegou, concluiu o tempo de serviço dele,
tem direito à aposentadoria, se aposentou. Eudinho retorna para a Lagoa da Canoa junto com a Ângela. Ângela volta a trabalhar normal ou Ângela perdeu o emprego? Ângela retorna normalmente. O que que não conta? O tempo que ela passou afastada não conta, não tem tempo de serviço para aposentadoria. Ela ainda vai, ela vai trabalhar o tempo para frente para completar o tempo dela junto com a idade para se aposentar. Mas Ângela não perde o emprego no município por conta dessa licença que ela tirou. Se Ângela não pedisse a licença e apenas abandonasse, e acompanhasse o Eudinho e abandonasse, o que que aconteceria? A Ângela sofreria processo administrativo por abandono de serviço, perderia o emprego, né? Por isso que é importante conhecer a lei que rege o serviço público, né? E a gente está estudando agora e tenho certeza que vocês sempre vão estar, no decorrer da carreira de vocês, dando uma lida no regime jurídico quando for para resolver os problemas que vão surgir na carreira de vocês, né? Para o serviço militar, no caso aqui, para o serviço militar, no serviço militar, quando você vai para o serviço militar, é, na questão de reservista, não, porque reservista é 17, 18 anos, né? Você foi convocado para o serviço militar em si, você vai. Quem vai pagar seu salário? Vai ser a prefeitura? Não, é o exército. O exército é que vai pagar seu salário. E aqui do município, esse você também não tem remuneração para o serviço militar. Quem é que paga o seu salário agora? É, no caso, o exército em si. Atividade política, aí a atividade política depende. Atividade política. Depende não. E essa licença aqui, essa licença aqui que ele está falando de atividade política, não é a de você exercer o mandato. Não é de você exercer o mandato. Essa é para você participar da campanha. Para você, como candidato, se candidatar. É aquela dos 3 meses que você tem direito de se afastar do. Você tem direito, não. Você é obrigado. Você é obrigado, você seja servidor público e é candidato, você é obrigado a se afastar do cargo 3 meses antes da eleição. Aí o que que acontece? Você tem o direito a pedir essa licença para concorrer, né? Não é nem questão de direito, você é obrigado a pedir essa licença para poder concorrer. Se você não requerer essa licença, para ser candidato, o que que acontece? Você não vai poder ser candidato, porque isso é uma questão eleitoral também, uma exigência eleitoral. O servidor público, ele tem que se afastar da sua função para não utilizar do cargo em benefício da sua candidatura. A lei eleitoral prevê isso. Aí essa licença é com remuneração. Essa é com remuneração, não é? E essa tem o detalhe, ela é os 3 meses, aí você termina a eleição, aí você tem mais 15 dias para voltar ao exercício. Porque na realidade você não estava sem trabalhar, né? Você não estava parado, você estava ali exercendo o seu direito de ser candidato, buscando fazer o trabalho eleitoral para conseguir o voto. Terminou a eleição, aí você ganhando ou perdendo, você tem 15 dias para retornar ao seu cargo, né? Dúvidas até agora? Perguntas? Para capacitação e licença prêmio por assiduidade. Você trabalhou em efetivo exercício durante 5 anos. Antigamente existia uma licença prêmio, que chamava, né? Você trabalhava 5 anos, aí você requeria e você teria 3 meses de licença. Hoje não existe mais
nessa modalidade, de você requerer 3 meses de licença para ficar sem fazer nada. Não existe mais. O que existe? Existe que, se você trabalhando, efetivo exercício, você está no seu cargo, ocupando seu cargo, trabalhou 5 anos. Aí você profissionalmente quer evoluir na sua função pública e você busca um curso de formação para você fazer, e esse curso dura 3 meses. Aí você requer essa licença, essa possibilidade do município liberar você para você, em contrapartida, apresentar um certificado, um diploma ao final da licença. Aí você se afasta para estudar. E essa é com remuneração. Você continua recebendo. Mas, obrigatoriamente, você tem, ao término da licença, você tem que apresentar o diploma do curso que você fez. Entendeu? Dúvidas? Tratar de assuntos particulares, sem remuneração, máximo 2 anos, máximo 2 anos. Passou 2 anos tratando de assuntos particulares. Retornou, para requerer novamente, essa licença tem que trabalhar mais 2 anos. Você tem que trabalhar 2 anos no mínimo. Você não pode se apresentar, trabalhar um mês e pedir de novo licença. Mesmo sem você receber. Passou 2 anos, volta, trabalha mais 2 anos, aí você requer mais 2 anos, se for o caso. É, e é no máximo 2 anos. Você pode requerer 6 meses, você pode requerer um ano, você pode requerer 2 anos, você pode requerer um ano, mas aí você retornou 6 meses. Tem algum problema? Não. Agora, de licença, no máximo, você passa 2 anos para tratar de assuntos pessoais, particulares. Desempenho de mandato classista, sindicato, federação, né? Essa é com remuneração. É, durante o mandato do caso do sindicato, da federação, se é 2 anos, se é 3 anos, se é 4 anos, né? Você vai com o mandato, podendo ser reconduzido uma única vez. Reconduzido uma única vez, né? A reeleição só pode uma vez aqui também, né? Vocês entenderam as licenças? O quanto é importante a gente identificar as questões que tentam e nos iludir. Se requerer 6 meses só, mesmo assim teria de trabalhar 2 anos, assim, para requerer outra, né? Aí tem que, mais à frente explica direitinho, eu não estou bem lembrado, Mayara, mas quando a gente chegar lá na frente, a gente vai identificar. Aí eu vou lembrar dessa pergunta sua, viu? Aí, gente, a gente já está quase 10 horas, vamos encerrar a aula hoje. A gente fica aqui na próxima aula, a gente vai começar a explicar cada uma das licenças e continuar nossa trajetória aqui no regime jurídico, viu? Mas essas licenças em si, elas são para a gente guardar, principalmente essa questão se é remunerada, se não é. E as questões tentam fazer misturar as coisas e a gente confundir, né? Tentam confundir a gente. Obrigado, gente, pela participação de vocês, pela paciência. Dúvidas, perguntas sobre o que a gente trabalhou hoje, para a gente tirar. E de antemão, todo mundo está acompanhando aí que Palmeira foi prorrogado, né? O concurso de Palmeira vai ser dia 14 de janeiro. Possivelmente, acredito que a gente acompanhe esse mesmo ritmo e o nosso município, Giral, Feira Grande, também façam nessa data, né? Mais 2 meses de preparação.
E essa semana, agora na próxima semana, eu vou colocar, disponibilizar o formulário de aulões para a gente ter uma ideia de expectativa de público, para a gente ver se a gente tem condições de arcar com a despesa, né, para efetuar os aulões. A gente não vai estar disponível o auditório da CEMED, que está passando por uma reforma no telhado, e não vai sair agora em dezembro, até acho que esse ano não termina, não. Acho que vai ser entregue só o ano que vem. Aí o ano que vem já é a prova, né? Aí o ano que vem já é a prova. Não tem como a gente esperar o auditório da CEMED. Aí hoje estive com a Joana, com a secretária Joana, e a gente articulou para utilizar o espaço de festa da Branquinha, né, que está a serviço do município, né? Todas as secretarias fazem eventos lá, organizam o Taekwondo, o pessoal do Taekwondo tá utilizando o espaço de festa lá para treinar o pessoal das escolas, né? Os meninos. E tá de parabéns, né? Esse projeto tá bacana. Tivemos medalhistas no Campeonato Brasileiro, né? Parabéns ao Marquinho, né? O professor lá do Taekwondo. E aí, gente, por que eu preciso dessa expectativa de público? Porque tem cadeira, tem água, tem estrutura necessária para manter, né, banheiro, material de limpeza, né, papel higiênico, tudo isso é despesa e no serviço público você precisa prever aquilo que vai ser utilizado, né, água, né, nesse calor, vai ser bem pouquinha água, né, se for 100 pessoas para tomar 20 litros d'água, é um pulo. Acho que antes de 10 horas já está seco, né, os 20 litros, né? Então a gente tem que ter uma ideia de expectativa de público. Professor, eu posso ir se for no sábado, dia tal, mas se for um outro dia eu não vou. Não, é que você resiste, que você tem pensamento de ir. Se no dia não vai, é uma outra história, mas a gente vai trabalhar com essa expectativa para fazer o bom serviço, para fazer a coisa direito, né? Para fazer a coisa que a gente não tenha surpresas. E é chato você ter uma estrutura montada e de repente faltou algo porque você esperava 50 e veio 150. A gente tem que ter uma ideia real, né? Mais ou menos, que aí a gente trabalha, quem trabalha com evento tem que prever esse excedente, né? Se anota lá que tem 200 pessoas, a gente vai tentar trabalhar para 300, uma estrutura para suportar 300 pessoas. É assim que a gente tem que pensar. Viu, gente? Aí eu vou disponibilizar semana que vem esse formulário e peço que vocês preencham, né? Para a gente ir organizando isso e planejar os nossos aulões. O professor Magno, o professor Wilkley estão ansiosíssimos de conhecer vocês, de ter olho no olho, TED a TED, né? TED a TED. Eu também quero o calor, gosto do calor humano em si na sala de aula. E também quero essa experiência também, né?